Levítico 20, verso 26, a palavra de Deus diz: ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Obrigado, Senhor, obrigado porque Tu nos separastes para pertencermos a Deus. Tu desejas santidade de cada um de nós, separação para o Senhor, como diz a Tua palavra. E agora estamos em Tua casa pela segunda vez nesse dia, abrindo o nosso coração, os nossos ouvidos, para ouvir a Tua voz. Fala conosco, Senhor, mais uma vez. Fala pelo Espírito Santo de Deus. Queremos Te ouvir, queremos ser mudados, transformados pela Tua palavra. Ela tem esse poder, meu Deus. Eu quero entregar a minha vida ao Senhor, clamar pela unção, pelo poder do Espírito Santo, Tua graça, Tua misericórdia sobre mim, para que eu seja um instrumento em Tuas mãos e possa ministrar a Tua palavra de acordo com a Tua vontade. Assim, oro com os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, aqui está um versículo dentro do livro de Levítico, escrito por Deus para o seu povo. E Deus, no livro de Levítico, faz diversas vezes esta afirmação. Talvez o tema central do livro de Levítico seja santidade. Através dos rituais, através de tudo aquilo que é ensinado, o tema central do livro é santidade. Santidade significa separação. Santo significa separado. E o próprio Senhor diz nesse texto que nós lemos que Ele mesmo nos separou para Ele. Ou seja, algo que Deus faz na nossa vida ao nos separar para Ele, para a sua propriedade exclusiva, como diz a palavra do Senhor. Então, pelo que vemos nesse texto, em tantos outros da Bíblia, santificação é algo que faz parte da vida do cristão. Não dá para sermos cristãos sem vivenciarmos esta santificação. Veja o que Deus diz, ela é uma exigência, ela é exigida de nós, esta separação que é representada pela santificação. E para que haja santificação, é preciso antes consagração. Outra palavra que talvez muitos não compreendam, mas consagrar-se é entregar-se a Deus. Aquilo que é consagrado a Deus é aquilo que é entregue a Deus, aquilo que é oferecido ao Senhor. Então não haverá santificação sem primeiro uma entrega. É inútil falar de santificação com aquele que ainda não se entregou ao Senhor, com aquele que ainda não se rendeu a Jesus Cristo. Um ímpio não pode santificar-se. Veja, o próprio Senhor Jesus diz que o ímpio não pode nem receber o Espírito Santo, porque não o conhece, não o viu. Mas o cristão, aquele que recebeu o Espírito Santo, porque se rendeu a Cristo, está simbolicamente se consagrando ao Senhor. E a Bíblia diz que ele passa a ser habitação do Espírito Santo. Por isso, o Espírito do Senhor está sobre nós, porque o Senhor nos ungiu para pregarmos as boas novas. Então somos entregues a Deus no momento que nos rendemos, nos convertemos e cumprimos o primeiro requisito para que haja realmente uma santificação, a separação que decorre dessa consagração, dessa entrega voluntária da nossa vida. Consagrar-se é entregar-se ao Senhor, é a dedicar-se a Deus. E veja o que Deus fala também no Novo Testamento. Abra sua Bíblia em Hebreus, na carta aos Hebreus, no capítulo número 12, no versículo 14, há uma palavra muito importante sobre a santificação. Hebreus capítulo 12, versículo 14, está escrito assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.
Hoje pela manhã nós ouvimos uma palavra que nos falava que é bem-aventurado aquele que que é limpo de coração, os limpos de coração, porque verão a Deus. Vimos que isso é uma obra de Deus na nossa vida. Essa limpeza é feita por Deus, conversão é operada por Deus, pelo Espírito Santo, e santificação decorre desse momento. E sem que isso aconteça, não conseguimos então estar na presença de Deus. Segui a paz com todos e a santificação, paz e santificação, andando juntas, porque diz a Bíblia, sem isso, ninguém também verá ao Senhor. E foi para isso e por causa disso que Deus também nos resgatou. Abra aí a sua Bíblia também, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 18 e versículo 19. Olha o que diz o apóstolo Pedro, inspirado por Deus. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Não foi mediante coisas corruptíveis que nós fomos resgatados de um fútil procedimento. Todos nós tínhamos este fútil procedimento, esta vida de futilidades, como diz aqui a palavra do Senhor. E esse procedimento fútil foi herdado dos nossos pais. Foi ensinado desde pequeno, nos acostumamos a viver dessa forma, mas a Bíblia diz, não foi por ouro ou prata que nós fomos resgatados disso, mas foi, como diz o verso seguinte, pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Em vão, veja, queridos, o sangue de Cristo foi derramado, não somente para nos salvar, mas também para nos purificar, para perdoar os nossos pecados, para nos resgatar de um fútil procedimento no qual aprendemos a viver nossa vida inteira, que nos acompanhou na família. Esse fútil modo de viver nos resgatou o Senhor disto também através do seu sangue. Então eu posso dizer, fomos salvos para sermos santos. Amém? Fomos salvos para vivermos separados do pecado e unidos a Deus, porque o Senhor nos tornou para isso uma nação santa. Ainda em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, está escrito assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou, da onde? Das trevas para a sua maravilhosa luz. Estávamos nas trevas, andávamos nas trevas espirituais, trevas de entendimento, trevas de pecado, mas de lá fomos resgatados para a sua maravilhosa luz, e nesse momento Deus nos tornou sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva. É parecido com o que lemos lá em Levítico, quando diz Deus, sejam santos, porque eu separei vocês das demais nações. Deus nos tornou uma nação separada, um estirpe de gente diferente, diferenciada. Assim o Senhor também diz à igreja no Novo Testamento. Da mesma forma que ele fez isso com os judeus no Antigo Testamento, no Novo Testamento o faz com a igreja, que são todos aqueles que se rendem ao senhorio de Jesus Cristo. E santificação, irmãos, é algo inerente à vida de um cristão. É algo no qual nós devemos viver naturalmente. Não é um processo estranho para a vida daquele que foi salvo, porque ao ser salvo, já foi separado. Ao ser salvo, já foi pinçado das trevas para a maravilhosa luz. É parte da vida do salvo a santificação. Como diz a palavra de Deus também em Romanos, no capítulo 6, no versículo 11, vamos ler. Romanos capítulo 6, verso 11, um versículo que muitos conhecem, diz assim: assim também
considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Porque a obra de santificação de Deus me tirou das trevas, me separou desse mundo, me trouxe para perto dele, me trouxe para a sua luz, e agora eu não posso viver mais da mesma forma. Eu preciso me considerar morto, mas para o pecado. A Bíblia diz que antes de Cristo eu estava morto nos meus delitos e pecados, mas Deus me deu vida em Cristo. Agora ele diz, considere-se morto, mas não para Deus, morto para o pecado, para Deus vivo, restaurado, separado, transformado numa nação santa. Essa é a vida que deve viver o cristão. Esse é o entendimento que nós temos que ter da santificação como algo natural, não como algo difícil ou complicado, ou que requeira de nós grandes esforços. Apenas temos que viver como quem foi salvo, viver como quem foi separado, viver como quem foi pinçado das trevas e agora está sob a luz de Cristo. E qual é a vantagem de se viver assim? Irmãos, são coisas maravilhosas que Deus tem para nós. Ser salvo é maravilhoso, mas viver como salvo ainda é maravilhoso. Entende? Como já disse várias vezes, se tudo que Deus quisesse fazer é salvar, você se convertia e morria fulminado na mesma hora, né? Converteu, pronto, morreu, acabou. Mas Deus deixou você vivo. Para quê? Para você viver como salvo agora. Para que você tenha uma nova vida. E essa nova vida testifique daquilo que Deus fez em você. A nova vida não é para você se gloriar, dizendo, eu era isso, eu era aquilo, agora sou assim. Eu sou o bom. Não. A nova vida é para Deus ser glorificado através do seu novo procedimento, do seu novo modo de vida. Então, quando a igreja entender isso, e viver em santificação, muitas coisas vão mudar na nossa vida. Porque, em primeiro lugar, estaremos satisfazendo a vontade de Deus. Entenda, irmãos, a vontade de Deus é que o seu povo seja separado. Ele não te separou, ele não te pinçou. Agora você precisa continuar separado. Ser santo é apenas continuar do jeito que Deus fez contigo, do jeito que Ele fez quando você se converteu. O que acontece com muitos de nós é que ao longo do tempo vamos perdendo o entusiasmo, vamos perdendo o primeiro amor, vamos esquecendo de quem éramos, vamos esquecendo daquilo que Deus fez. Santificar-se talvez seja lembrar sempre daquilo que Deus fez. Santificar-se talvez seja sempre trazer à memória essa separação e entender, eu sou separado por Deus. Eu não posso continuar do mesmo jeito. Veja o que Paulo diz em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, no versículo número 3. Na sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 3, Paulo é claro ao afirmar o seguinte, pois esta é a vontade de Deus. 2 pontos. Qual é a vontade de Deus? A vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Qual é a vontade de Deus? A sua santificação. Que você seja santo. Às vezes as pessoas ficam muito preocupadas em saber a vontade de Deus. Tem alguns que vão até consultar profetas, né? Qual a vontade de Deus para mim? Fala aí, diz aí, como quem consulta um cartomante. É simples, a resposta é simples. A vontade de Deus para você é que você seja santo. A vontade de Deus para você é a sua santificação, é que você se aparte de toda e qualquer prostituição. Essa é simplesmente a vontade de Deus para nós. E veja o que diz o verso 8 do mesmo capítulo em Tessalonicenses. Dessarte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus,
que também vos dá o seu Espírito Santo. Não é uma doutrina de homem, santificação não é uma doutrina de algum homem, mas é uma doutrina de Deus, é a vontade de Deus. O que os homens inventam são métodos de santificação. Aí é que está o erro dos homens, porque não há método para a santificação, uma vez que ela é uma obra de Deus na nossa vida. Há pessoas que inventam receitas de santificação. Olha, para ser santo você tem que fazer isso, isso, aquilo, tem que rezar tantas vezes, tem que fazer não sei o que, fazer não sei o que lá. Isso são métodos humanos, mas a vontade de Deus é que você se aparte da prostituição, que você seja santo. Essa é a vontade de Deus e para isso não há receita, é apenas viver da maneira como Ele te fez depois da sua conversão. Fazer a vontade de Deus deve ser o alvo de todos nós. É ou não? Qual o nosso alvo como cristãos? Chegar aqui e dizer: Senhor, faz a minha vontade. Parece que muitos cristãos vão à igreja apenas para dizer a Deus: Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, faz a minha vontade. Mas o que Jesus ensinou foi que a gente orasse diferente, dizendo: Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E a vontade de Deus é a nossa santificação. Isso está bem claro na Bíblia Sagrada. E santificação, quando acontece na igreja, produz também harmonia na igreja. Na igreja uns com os outros, na igreja com o Senhor, há uma harmonia, irmãos. Veja o que diz Isaías, capítulo 6, versículo número 3. No livro do profeta Isaías, no capítulo número 6, no versículo número 3, está escrito: e clamavam uns para com os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. A Bíblia diz que Deus é santo, então se eu sou santo, eu me torno mais parecido com Deus. Deus é o exemplo de santidade. Se eu sou santo, eu posso me misturar com Deus, vamos dizer assim. Entende? Como Deus é santo, eu preciso ser santo para ter harmonia com Ele. A Bíblia diz: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Não andarão. Então, para que eu esteja de acordo com Deus, eu tenho que estar santo, para que eu possa desfrutar dessa santidade de Deus também na minha vida. Há um outro versículo que nós lemos até hoje pela manhã, que está em Isaías capítulo 59, mas agora quero ler apenas o versículo 2, que enfatiza essa realidade. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Como haver harmonia entre nós e Deus, se Deus é santo e eu pecador? Eu preciso de santidade para estar em harmonia com Deus. E quem me dá essa santidade? O próprio Deus, como nós vamos ver mais adiante, queridos. Deus é luz, não há trevas nele. A Bíblia diz isso em 1 de João, capítulo 1, versículo 5. Vamos ler? Primeira Epístola de João, capítulo número 1, verso 5. Olha o que está escrito. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. O que ele nos disse ainda há pouco? Que ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Por quê? Porque ele é luz. E eu estava em trevas, eu estava na escuridão, mas fui tirado de lá. Já fui por si só separado disto e fui trazido à luz de Deus. Porque ele é luz, nele não há treva alguma. Como pode um pecador em trevas se aproximar de Deus que é luz? Em luz não prevalece a treva. Então, o que está nos dizendo a Bíblia é que se eu for santo, eu estou mais em harmonia com Deus que é santo, que me tirou das trevas, que me colocou sob a sua luz. Deus é luz.
Eu estou sob a sua luz. Eu não tenho luz, nós não temos luz em nós mesmos. Nossa inclinação, pelo contrário, é para as trevas, de lá que nós saímos. Mas ao sermos banhados pela luz, ficamos então mais parecidos com Deus. Para isso Ele nos salvou, para que nós tenhamos a semelhança a Deus restaurada. O homem perdeu sua semelhança quando pecou. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, mas ao pecar essa semelhança se desfez, porque o homem mergulhou em trevas enquanto Deus permaneceu na luz. Por isso Ele me tira das trevas para a sua luz, restaurando a semelhança, e na semelhança a harmonia. Por isso a vantagem da santificação para a igreja é viver nessa harmonia, e a igreja que está vivendo e buscando a Deus e buscando santidade, ela sempre vai buscar e viver em harmonia com Deus. Agora, para que isso aconteça, irmãos, algumas coisas que são do passado, que são daquela época de trevas, que não podem mais se manifestar na nossa vida. Veja, não podem mais fazer parte do nosso vocabulário, não podem mais ganhar espaço no nosso comportamento, na nossa, como alguns dizem, no nosso temperamento. Não existe isso, irmãos. Você não foi temperado, você foi salvo, tá bom? Você foi salvo por Deus. Então esse temperamento tem que ir para o lixo. Veja o que diz a Bíblia em Efésios 4:31. Veja, são coisas que uma igreja que está em harmonia com Deus não pode mais se permitir a estas coisas. Estas coisas não podem mais ser notadas no nosso meio, na presença do Senhor. Efésios 4:31 até o capítulo 5, verso 4, veja o que está escrito aqui. Longe de vós, aonde? Longe, bem longe. O quê? Toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Antes, ao invés disso tudo, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Santidade requer que essas coisas não façam mais parte da minha vida, porque fui separado. Quando eu estava em trevas, era normal que isso tudo acontecesse, era normal que eu ficasse amargurado, em cólera, com ira, gritaria, com blasfêmia, com malícia, tudo isso era comum. Mas agora, o que Deus nos chama é sermos benignos, compassivos, nos perdoando mutuamente. Evidência de que fomos salvos, de que estamos na luz, não há mais trevas na nossa vida. Isso não se aprende num seminário, irmãos, isso não é um exercício espiritual, isso é um modo de vida. Um modo de vida transformado que não admite mais as trevas tomando conta, não admite mais essas coisas que são particulares desse estado de treva. Desse estado de vida. Ele continua dizendo no capítulo 5 o seguinte: sede, pois, imitadores de quem? De Deus. Como? Filhos amados. Você é um filho amado. Sabia disso? Você é filho. Você é filho amado. Então agora você tem que imitar seu pai. Quem é seu pai? Deus. Seu pai, Deus, é luz. Nele não há treva nenhuma. Na sua vida também não pode ter trevas. Você tem que ser como seu pai, imitador de Deus, como está escrito: andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiças nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos. Olha o que ele diz: nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Veja, Paulo não admite que essas coisas nem sequer se nomeiem, nem que elas sejam consideradas como possibilidade entre nós. E por quê? Porque vocês são santos. Veja, ele não diz vocês vão ser santos, vocês vão se santificar. Vocês já são santos, dá para entender isso?
Deus separou você, tirou você das trevas, te trouxe para a luz, te transformou numa nação santa, num povo de sua propriedade. Você não vai se santificar, você já é santo, mas agora tem que viver como santo. Essas coisas não podem nem se nomear no nosso meio. Esse comportamento não pode ser apresentado como prática na nossa vida, porque é incompatível com aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Ela diz que eu sou santo. Não há trevas em mim, não posso viver em trevas, eu fui tirado das trevas, não posso voltar para lá. Queridos, esse é o padrão de Deus. 1 de Pedro 1, leia comigo aí, 1 de Pedro capítulo 1, versículo 14 ao 16, está escrito assim, olha como Pedro fala disso: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Pedro, citando o livro de Levítico, diz: é assim que eu devo viver, como um filho. Lembra, você é filho de Deus? Você é filho da obediência. Você não é filho da rebeldia, você não é filho da feitiçaria, das trevas, você é filho da obediência. Então você não pode se amoldar às paixões que você tinha antes, e todos nós as tínhamos. Vivíamos apaixonados quando estávamos nas trevas, apaixonados pelas coisas que o mundo nos oferecia e que nos empurravam cada vez mais para as trevas. Então ele diz: não se amolde novamente a estas paixões, porque você tinha isso antes quando você era ignorante, na vossa ignorância. Mas pelo contrário, segundo é santo aquele que te chamou, torne-se santo também em todo o seu procedimento, porque Deus diz que Ele é santo e eu preciso ser santo. Esse é um padrão de Deus, e é isso que nós temos que colocar como algo natural na nossa vida, lembrando do que Deus fez conosco. E para que serve também essa santidade, irmãos, esse estado de vida que deve acompanhar a vida do cristão, a Bíblia traz uma palavra que eu acho muito pertinente em Josué capítulo 3. Veja e entenda comigo o seguinte: Josué, capítulo número 3, versículo número 5. No livro de Josué, no capítulo número 3, no verso 5, diz assim: disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Todos os cristãos anseiam por ver as maravilhas de Deus. Israel presenciou várias vezes as maravilhas de Deus. Josué disse isto ao povo quando eles estavam prestes a ver um milagre. Iriam atravessar o rio Jordão na sua época de cheia, e o rio Jordão, à semelhança do que aconteceu com o mar, seria aberto para que o povo passasse. Mas Josué antes diz: santifiquem-se, separem-se, para que vocês possam ver, experimentar, vivenciar as maravilhas de Deus. Para que a bênção fosse algo natural, também é algo natural a minha santificação. Também é algo natural eu viver como cristão. A gente não deveria se impressionar tanto com milagres, sabia? Porque milagres são uma coisa natural da operação de Deus. Deus não é Deus de milagres. Assim como Deus é santo, Deus é luz, Deus é Deus de milagres. E isso deveria ser algo comum, mas hoje em dia não tem sido muito comum. Por quê? Porque o povo não tem vivido a santificação falada por Deus. Então, não tem visto as maravilhas de Deus. Veja quantas coisas nós vemos maravilhosas, irmãos. Agora pensa, elas seriam muito maiores e muito mais abundantes se nós vivêssemos a santidade que o Senhor requer de cada um. Santificai-vos, porque amanhã Ele fará maravilha. Essa talvez seja a razão da igreja estar vendo poucos milagres hoje em dia. Estar presenciando poucas maravilhas, porque falta a santificação. Veja o que diz a Bíblia em Jeremias capítulo 33, no versículo número 3.
Jeremias 33, verso número 3, está escrito também pelo profeta Jeremias o seguinte: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Mas para que isso aconteça, a santificação deve fazer parte da nossa vida. Viver como quem foi separado, como quem foi pinçado. A falta disto é que impede a gente de ver mais as maravilhas de Deus, ver mais os milagres que Deus deseja fazer por sua própria natureza. É natural para Deus fazer coisas sobrenaturais para nós. Então isso é o que falta muitas vezes. Deus está nos trazendo essa noite, queridos, um alerta. Um alerta que nós precisamos atentar, ouvindo a palavra de Deus, percebendo que a santificação não é algo misterioso, não é algo complicado, é apenas um estado de vida natural, daquele que por Deus já foi separado, daquele que por Deus já foi tirado das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse alerta o Senhor está nos deixando. Um alerta para a gente acordar, para a gente viver aquilo que Deus quer que a gente viva. Você não precisa ser melhor do que ninguém. Você só precisa ser aquilo que Deus te chamou para ser. Você só precisa viver como um salvo em Cristo Jesus. Não precisa se orgulhar da sua santidade, nem se vangloriar das coisas que você faz, mas viver apenas diferente, como alguém que foi separado, como alguém que foi tirado. Trevas não quero mais na minha vida. Quero a luz. Quero viver como filho de Deus. Quero viver banhado pela luz do Senhor. Assim que nós temos que viver, irmãos. E para isso, o Senhor está conosco. Para isso, o Senhor nos salvou. Por isso eu digo, não é uma obra humana, não é um esforço, não adianta você fazer penitências, isso não santifica ninguém. O que santifica é você viver a palavra de Deus. Você viver de acordo com o que Deus já disse sobre você. E Ele está presente para ajudar. Sabia disso? O que Jesus disse? Não vos deixareis órfãos, mas o Espírito Santo estará sempre com vocês. É Ele que me ajuda. É Ele que nos incomoda quando pecamos. É Ele que nos incomoda quando fazemos algo que veio lá daquele tempo de trevas. É Ele que traz o convencimento do pecado, da justiça, do juízo. É Ele que está sempre ao nosso lado, nos lembrando da palavra de Deus. Veja, Jesus disse aos discípulos, Ele vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos tenho dito. Quantas pregações você já ouviu aqui? Se eu perguntar agora de supetão, o que eu preguei domingo passado? Nem eu sei. Sabia? Mas o Espírito Santo me faz lembrar. Não para que eu diga para você que eu lembrei, mas na hora que eu estiver na crise, na hora que eu estiver enfrentando a adversidade, o Espírito Santo, opa, você ouviu, Jesus falou aquilo, o pastor leu lá, você leu na Bíblia. Você ouviu, você não pode viver assim. Você não pode continuar dessa forma. Há um modo de vida diferente para você agora. Viva como salvo. Santificar-se é viver como salvo. Nada mais do que isso. Nada complicado, nada difícil, nada que requeira um manual de santificação. Apenas viver como Deus fez. Percebeu que Ele te separou? Te sacou das trevas, te trouxe para a luz. Separou você de todas as outras nações da terra, como dissemos lá no primeiro versículo. Já basta. Amém? Você já é santo. Viva como santo. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus? Vamos louvar, vamos orar. Quero orar junto contigo agora, para que o Espírito Santo, que revelou a palavra, possa agora te fazer lembrar dela, em todos os momentos que Ele precisar te incomodar, para que a vida mude, para que as atitudes, as reações sejam diferentes. Muitas vezes não importa o que a gente faz simplesmente, mas como a gente reage ao que acontece conosco. O Espírito Santo está conosco para mudar e transformar a nossa vida, para nos ajudar a viver o padrão de Deus,
o padrão de santidade que Deus requer de cada um de nós. Ó Espírito Santo, ajuda-nos essa noite. Vem, Espírito Santo, sobre nós. Vem, Espírito Santo, nos ajudar, abençoar as nossas palavras, abençoar o nosso pensamento, abençoar as nossas atitudes, conduzir os nossos passos. Vem, Espírito de Deus, vem transformar o nosso viver. É o que eu te peço, ó Deus, por mim e pelos meus irmãos, clamando ao Senhor, que o Senhor tenha liberdade de transformar, liberdade de incomodar a nossa vida, Pai, liberdade de tirar certas coisas de nós. É o que eu te peço, ó Deus, entregando tudo em tuas mãos e orando em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Prepara agora o teu coração para receber a ceia do Senhor e examine-se. E aquele que é cristão está convidado a participar. Senhor, eu quero mais te conhecer. Senhor, eu quero mais te entender. A tua face eu quero contemplar, ouvir tua voz e te obedecer. Senhor, eu quero mais te conhecer. Senhor, eu quero mais te entender. Muito mais. A tua face eu quero contemplar, ouvir tua voz e te obedecer. Abra os meus olhos com a tua luz, toca o meu coração com teu amor, dá-me entendimento da tua palavra. Espírito, vem inundar meu ser. Eu quero ser semelhante a ti, enquanto eu te adoro. Transforma-me, Transforma, Senhor. eu quero ser semelhante a ti, enquanto eu te adoro. Transforma-me. Amém, Senhor. Ser semelhante a Ti, foi para isso que o Senhor nos salvou. Não para sermos diferentes dEle, mas para, como filhos amados, possamos viver parecidos com Ele. Se Ele é luz, temos que andar na luz. Se Ele não tem trevas, não podemos ter trevas na nossa vida. Não podemos ocultar nada, porque nada há em oculto que não venha a ser revelado. A semelhança ao Senhor é a obra que Ele fez na nossa salvação. A semelhança que o homem perdeu quando pecou é aquela que Ele restaurou quando Jesus morreu por nós. E o que celebramos essa noite na ceia é exatamente a morte de Jesus, como diz a Bíblia, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão
E tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Deus, fala conosco essa noite, mais uma vez, Pai, nesse momento de memória, de lembrança, de celebração da Tua morte, como foi dito. Por que celebramos algo tão ruim como a morte? Porque essa morte nos trouxe vida. Essa é a razão da celebração. Se o Senhor não tivesse morrido na cruz, eu não teria salvação. Por isso eu te agradeço pelo sacrifício feito por mim, pelo corpo que sofreu, simbolizado por esse pão. Obrigado, Jesus. Obrigado, porque o Senhor foi até o fim para me salvar. Em Tua memória participamos desse pão, orando em nome de Jesus. Amém. Participemos todos. Glória ao Teu nome, Jesus. Este é o cálice da nova aliança, feita através do sangue de Jesus, sangue precioso vertido na cruz para a remissão dos nossos pecados, sangue que nos limpou, e agora podemos estar diante de Deus, limpos pelo sacrifício do Senhor. Perdoa, Pai, os pecados que ainda porventura possamos cometer por acidentes no nosso dia a dia. Perdoa-nos, Senhor, lava-nos de todo mal, limpa, Senhor, a nossa consciência. Oh, Jesus, tem misericórdia de nós. Lembra-nos através desse cálice de aliança, da nossa aliança contigo e da nossa aliança com os nossos irmãos, com a igreja do Senhor nesse lugar. Fala conosco, Pai, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Participemos do cálice. Obrigado. Eu quero ser semelhante a Ti, enquanto eu Te adoro, transforma-me. Eu quero ser semelhante a Ti, enquanto eu Te adoro, transforma-me. Eu quero ser semelhante a Ti, enquanto eu Te adoro, transforma-me. Eu quero ser semelhante a Ti, enquanto eu Te adoro, transforma-me. Aleluia, Pai. Glórias ao Teu nome, Jesus. Recebe o nosso louvor, recebe o nosso culto, Senhor. Glória a Deus. Amém, queridos. Que Deus te dê uma semana maravilhosa.